O tema desse vídeo é perspectiva. Eu vou falar sobre perspectiva aérea e linear. E se você não sabe o que é ou tem apenas uma vaga ideia do que se trata, então esse vídeo é para você. Se gostar do vídeo, deixe o seu gostei, ative o sininho para receber os avisos de novos conteúdos e siga a gente no Facebook e no Instagram. Lá você nos encontra como Violim Masa. Então, bora lá para o vídeo. Perspectiva é uma técnica de representação que ajuda o artista a criar uma ilusão de profundidade numa superfície plana, e é uma maneira de recriar um mundo tridimensional numa superfície bidimensional. Bem, bidimensional significa duas dimensões, ou duas medidas, que são altura e largura. Essa superfície pode ser uma tela, um papel, uma parede, enfim, qualquer superfície que seja plana. Já a palavra tridimensional significa três dimensões, três medidas, ou seja, a altura, a largura e profundidade. A perspectiva começou a ser estudada na época do Renascimento ou Renascença, no período que ocorreu no início de 1400, começando em Florença, se estendeu para Roma e Veneza. E a partir de 1500 ela se espalhou para os países da Europa, como na Holanda, na Alemanha, na França, Espanha e na Inglaterra. E durou até o século XVII. Esse foi um movimento cultural, intelectual e artístico que tinha como elemento comum a redescoberta da arte e da literatura grega e romana, como também o estudo científico do corpo humano, do mundo natural, mas principalmente a intenção era reproduzir com realismo as formas da natureza, sendo que a perspectiva foi uma das descobertas mais significativas que ocorreu nesse período e que veio a ser a base da pintura europeia nos 500 anos seguintes. O pioneiro da perspectiva foi Filippo Brunelleschi, um grande arquiteto que forneceu para os artistas da época os meios técnicos para resolver essas questões de profundidade nas pinturas. E uma das principais pinturas produzidas de acordo com estas regras de perspectiva foi feita pelo artista Masaccio. Ele pintou um mural, um afresco chamado A Santíssima Trindade, em 1425. E só para ilustrar algo mais sobre esse grande pintor, segundo o autor Gombrich, Masaccio deve ter sido um gênio extraordinário, pois ele morreu com 28 anos incompletos e mesmo assim, a essa altura, já tinha causado uma verdadeira revolução na arte da pintura. Outra pintura onde Masaccio mostrou que dominava muito bem a arte da perspectiva foi no quadro chamado O Dinheiro do Tributo. Nesse quadro, você pode observar que as linhas da perspectiva convergem para a parte de trás da cabeça de Cristo. E vieram vários outros pintores que exploraram esse novo recurso para a época. Mas eu quero mostrar em especial aqui uma obra de 1455 do artista Andrea Mantegna. Se trata de um afresco e que parte dele, infelizmente, foi destruído. E veja a imagem. Ele faz uso da técnica com maestria. Se trata de um trabalho bem elaborado e coloca o observador no lugar um pouco abaixo da cena, onde se pode ter uma visão a partir de um ângulo, como se a gente estivesse assistindo o que acontece num palco de teatro, acima do olhar de quem observa. Bom, por enquanto eu estou te passando alguns exemplos de aplicação da perspectiva em alguns trabalhos antigos de arte, né? E depois eu vou fazer alguns desenhos com exemplos simples para você entender um pouco melhor o que a perspectiva, o que é de fato a perspectiva na prática. A perspectiva é um campo do estudo da geometria e tem aplicações além da arte, na arquitetura, no design,
nas várias engenharias, no desenho de interiores, desenho industrial, desenho gráfico e por aí afora. É uma ciência que utiliza métodos de representação dos objetos em tamanhos e posições consideradas corretas, que são aquelas que a gente vê e compreende a partir de um ponto do observador. Existem várias modalidades de perspectivas, como por exemplo a cônica, as axonométricas, que se dividem em isométrica, dimétrica e trimétrica. E tem também a perspectiva cavaleira e a militar, entre outras, e cada uma para suas aplicações específicas. Eu vou abordar aqui nesse vídeo 2 tipos de perspectivas, aquelas que mais interessam para aplicação na pintura, que são elas: a perspectiva cônica, linear cônica e a perspectiva aérea. A linear cônica é a que mais se aproxima da realidade, ou seja, é a que representa melhor as coisas à nossa volta e também do jeito que a gente enxerga. A perspectiva aérea, que é chamada também de climática ou atmosférica, faz uso principalmente da cor para reforçar os efeitos de profundidade e é largamente explorada na pintura de paisagens urbanas, rurais, paisagens idílicas, aquelas paisagens idealizadas, fantasiosas e normalmente são criadas para desenhos animados, filmes e jogos digitais. Essa técnica de perspectiva chamada aérea também começou a ser estudada na época do Renascimento, quando se descobriu a cor do ar. É sim, a cor do ar. Essa descoberta faz parte do acervo de deduções experimentais do Renascimento. E Leonardo da Vinci, o grande expoente do Renascimento, descreve a importância da cor do ar. Abre aspas. O azul é a cor do ar, sendo mais ou menos escurecido quanto mais ou menos esteja carregado de umidade. Existe uma perspectiva que se denomina aérea e que, pela degradação dos matizes no ar, torna sensível a distância dos objetos entre si. E, exemplificando, continua Leonardo. O primeiro edifício, além do muro, será da cor natural. O segundo estará ligeiramente alinhado com uma coloração um tanto azulada. O terceiro, ainda mais distante, estará mais azulado. Se desejar que o outro apareça 5 vezes mais distante, procure que tenha 5 graus mais de tom azulado. E por esta regra, os edifícios sobre o mesmo plano parecerão iguais em tamanho, no entanto, se notará perfeitamente a distância e a dimensão de cada um deles. As coisas mais distantes parecem mais azuladas devido à grande quantidade de ar que se encontra entre a vista e o objeto. A diminuição da qualidade das cores está em concomitância com a diminuição dos corpos coloridos. Sem a perspectiva das cores, a perspectiva linear não é suficiente em seu movimento para determinar as distâncias. Fecha aspas. Sendo assim, conforme as palavras de Leonardo, toda a base de representação da realidade física da pintura renascentista baseia-se na combinação das 2 perspectivas, a aérea e a linear. E a gente vai conseguir, assim, um efeito mais ou menos parecido com o real, dependendo do nosso grau de habilidade de reproduzir, né, as relações de distanciamento dos objetos e dos ângulos em diferentes pontos de vista. O desenho da perspectiva isométrica, por exemplo, que é uma perspectiva bem técnica, é sempre representada por medidas e proporções reais e é usada no desenho técnico, mecânico e na matemática, mas acaba resultando numa visão distorcida, diferente do modo como vemos a realidade que nos cerca. Diferente, por exemplo, do desenho da perspectiva cônica, onde a gente representa dimensões aparentes, mas que acabam conferindo uma impressão bem mais autêntica daquele objeto ou daquela cena ali representada.
A perspectiva linear se baseia em 4 conceitos. O primeiro conceito é o do nível do olho, que é a altura de onde se observa o objeto ou a cena. O segundo conceito é a linha do horizonte, que é a linha onde o céu parece se encontrar com a terra e fica no nível do olho do observador. Essa linha atravessa o plano da pintura horizontalmente e ela sempre é paralela à linha superior e à inferior das bordas do suporte onde você está trabalhando, onde você fará o desenho, enfim. Então, numa paisagem marítima como esta daqui, por exemplo, né, ela seria o próprio horizonte, a linha aqui do mar, certo? Então, é a linha do próprio horizonte. Em qualquer paisagem, ela pode variar de posição dependendo da natureza da cena e dos seus objetos. Essa linha, ela está sempre nivelada com o olho do observador. O terceiro conceito são as linhas convergentes. São as linhas que mostram o efeito da perspectiva das linhas paralelas dos elementos, que tendem a se unir quanto mais se aproximam da linha do horizonte. A gente percebe bem esse efeito quando você vê uma rua, uma estrada reta, né, a longa distância, e você vai vendo que ela tem uma largura aqui, né, ela é super larga nesse primeiro plano e ela vai se afunilando conforme vai em direção à linha do horizonte. Então, parece que ela vai se restringir a apenas um ponto, ela vai desaparecer lá na linha do horizonte. Ela não desaparece, mas é assim que a gente enxerga, né? Então, assim, as retas paralelas são retas que elas nunca vão se encontrar, mas elas sempre têm o mesmo sentido, certo? Essa é a definição das retas paralelas. E elas vão sempre para o mesmo sentido e nunca se encontram. Então, quando a gente vê as linhas, né, ela em perspectiva, a gente tem essa ilusão de que elas vão se cruzar lá em algum ponto. E que esse ponto, inclusive, é o quarto conceito da perspectiva, que é chamado ponto de fuga. Bem, o ponto de fuga é o que determina o efeito da perspectiva, e ele é um ponto imaginário, e ele fica na linha do horizonte, onde as linhas paralelas parecem convergir. Você pode estar aí se perguntando, mas como que é esse negócio? Quando a gente for para a prática, eu fizer a demonstração aqui do desenho, você vai ter a compreensão de toda essa parte teórica aqui que eu estou falando. A perspectiva pode ser projetada com 1, com 2 e com 3 pontos de fuga. As de 3, aqui é projetada com 3 pontos de fuga, ela é mais utilizada para representar assim com exagero uma cena que a gente observa, por exemplo, de cima para baixo ou de baixo para cima. E na prática, para você ter uma ideia, é quando você, por exemplo, está diante de um prédio muito grande e você fica assim bem próximo dele e você olha para cima. Então você tem a impressão de que as linhas laterais dele vão se juntar em algum ponto lá no céu, em direção ao céu, né? Só que esse é o terceiro ponto de fuga, que vai além da linha do horizonte, ele não vai ficar na linha do horizonte. Eu vou apresentar nesse vídeo alguns exemplos simples dos desenhos com apenas 1 e 2 pontos de fuga. Para exemplificar todos esses conceitos, eu vou usar essa peça, né, que é uma peça tridimensional, é um cubo, né, que é este aqui, e eu vou utilizar os termos da geometria que definem as partes que compõem uma figura geométrica. Os termos são face, né? A face são essas daqui, que são essas partes planas do cubo, elas são 6 ao todo, certo? A aresta
é o encontro, aliás, das duas faces, né? E que a gente chama também de quina. E o vértice, que é o encontro das três arestas e é o cantinho da quina. Então, vamos lá para a apresentação. Antes da gente partir para a prática do desenho, da demonstração do desenho, eu quero que você observe esta peça, que é um cubo de madeira. Ali atrás tem uma linha traçada que representa a linha do horizonte, a altura do olho do observador. É a mesma coisa. Então, se eu coloco essa peça exatamente aqui onde a linha corta o centro dessa peça, então nós estamos com o olhar bem aqui, então nós vamos ver apenas um quadrado, que é uma face só voltada para nós. Se a gente colocar essa peça abaixo da linha do horizonte, nós vamos ver duas faces, essa voltada para nós e a face superior. E veja bem, nessa face superior a gente consegue perceber que essas linhas aqui das laterais, tanto essa como esta, elas vão se afunilar. Então essa é uma situação também de um ponto de fuga, como esta daqui e como esta daqui. Se a gente posicionar esse cubo acima da linha do horizonte, nós vamos ver também a face voltada para nós, essa face, e a face inferior, que vai ter também a mesma situação das linhas laterais convergindo lá para um ponto de fuga exatamente na linha do horizonte. Então, essas três situações ilustram a questão de uma perspectiva com apenas um ponto de fuga. Agora eu quero demonstrar situações onde nós vamos usar dois pontos de fuga. Como que seria isso? Então, usando o mesmo cubo, a situação seria exatamente isso aqui, onde uma das arestas fica mais próxima do observador e as linhas concorrentes aqui, elas vão para um ponto de fuga do lado de cá e da mesma forma, essa lateral também vai ter linhas concorrentes que vão para o lado de cá da linha do horizonte. Então, vamos ter um ponto de fuga aqui e um ponto de fuga desse lado. Tanto se a gente mover essa peça para cima, que daí a inclinação aqui fica maior, né? Como também se a gente descer, colocar esse cubo abaixo da linha do horizonte, vai ter a mesma situação, só que as linhas vão subir, certo? Tanto para cá como para cá. Bom, agora então eu vou demonstrar no desenho, como eu disse, eu vou demonstrar apenas situações com um ponto de fuga e dois pontos de fuga. Então, eu mostrei para você este cubo aqui em três situações. No meio, né, da linha do horizonte, onde ela passa bem no meio dele, abaixo da linha do horizonte e acima. Então, esse cubo é uma peça tridimensional, ou seja, ela tem três dimensões, que seriam a altura, a largura e a profundidade. Então, eu vou representar essa peça numa superfície plana, onde ela tem só duas dimensões, que é a altura e a largura. Toda superfície plana possui duas dimensões. E também vou representar essa peça aqui, nessa primeira situação, como se ela não tivesse essa face, como se ela fosse uma caixa oca, que você conseguisse ver o fundo dela. Então, vamos lá. Aqui eu vou apagar essa linha do horizonte, mas vou pôr mais para cá.
E nós vamos então representar ela um pouquinho maior, tá? Para você ter uma melhor visualização aí do desenho, bem maior. Então, a gente vai ver algo assim. Todas essas linhas que são paralelas na peça vão concorrer para um ponto, que é esse aqui, é o ponto de fuga. Então, eu vou representar aqui, vou fazer o fundo da caixa. Então, a gente está vendo as laterais por dentro, como se fosse as laterais. E aqui eu vou apagar para a gente ter uma melhor visualização. Então, isso aqui estaria lá no fundo. Vou representar com achuras. E aqui eu aproximo mais as achuras para justamente dar essa sensação de profundidade. Então lá nós temos o fundo da caixa. E aqui as arestas. Então, como se a gente estivesse vendo a caixa por dentro, certo? Então tá, essa seria a primeira situação. Agora vamos fazer o desenho da segunda situação, que é o cubo abaixo da linha do horizonte. Então ele vai ficar posicionado aqui. E nós vamos ver as linhas das laterais concorrendo aqui, lá no ponto de fuga, neste ponto aqui. Vou fechar ele aqui. E nós temos então a vista da face superior do cubo. Bem, a terceira situação do nosso cubo seria ele posicionado acima da linha do horizonte. Então, ele estaria mais ou menos aqui. Daí, as linhas da lateral dele estariam concorrendo para esse ponto. Então, o que a gente viu foi isso aqui. A gente conseguia enxergar a face inferior dele. Agora vamos desenhar o cubo de modo que nós tenhamos dois pontos de fuga, que é aquela situação onde a aresta fica voltada para nós, né? Essa quina fica virada para nós. Então, eu vou colocar aqui a linha da quina e as laterais. Então, eu posso pôr o ponto de fuga mais para cá, mais para cá. Quanto mais próximo eu coloco o ponto de fuga, mais distorção nós vamos ter, mais bicudo aqui ele vai ficar, né? Então, eu vou colocar nesse ponto que para esse tamanho vai ficar interessante. E vou colocar o outro ponto de fuga aqui. Então, eu vou ligar o final aqui da peça, como se aqui fosse esse vértice, né? E aqui esse vértice. Vou ligar aqui. Vou fazer o final dele aqui. E neste ponto também. Então, a gente tem esse aspecto do cubo. Então, a gente vê duas faces
concorrendo para, né, com essas linhas concorrendo para os pontos de fuga aqui, que são 2. Mais ou menos assim. Então, se eu colocasse o ponto de fuga nesse ponto, olha só, ele ia ficar bem mais distorcido. Eu vou pôr só para você visualizar. Né? E aqui também. Aproximar mais o ponto de fuga. Aqui não deu muita diferença. Então, cada vez mais, conforme a gente aproxima, né, conforme o observador aproxima os olhos, o olhar da peça, no caso, né, mais ela vai ter essa distorção. E os pontos de fuga vão se aproximar também. Agora nós vamos representar esse cubo abaixo da linha do horizonte com 2 pontos de fuga. Então, seria uma situação mais ou menos assim. Vou colocar o nosso cubo com esta altura aqui. Eu vou posicionar nosso ponto de fuga 1 aqui e o 2 aqui. Então, eu vou ligar os pontos. Ligando a base ao ponto de fuga. E este outro ponto aqui também. E já vou descer ligando o segundo ponto. Beleza. Nosso cubo vai ter esse tamanho aqui, essa largura. E aqui também a gente vê assim. Aí, nesse caso, nós vamos ter que ligar esse ponto com este. E a direção dessa linha vai ser para lá, do ponto de fuga 2. Então, a gente enxergou o nosso cubo dessa forma. A gente conseguiu visualizar a face, uma das faces, né, a face superior do cubo. Isso aí. Agora vamos para a representação do cubo acima da linha do horizonte. Vou colocar ele aqui, com este tamanho, e vou pôr o ponto de fuga do lado direito aqui e do lado esquerdo aqui. Então, eu vou ligar esses pontos. E esse outro. Neste vértice. Vou fechar ele nesse ponto e aqui neste ponto. Agora, nós temos que ligar este vértice até este ponto de fuga e este vértice até neste ponto de fuga. Então, a gente vai enxergar isso aqui.
Então, a gente tem essa visão da face inferior. Bom, eu vou fazer uma demonstração através do desenho e de forma simplificada da perspectiva aérea. Eu vou dizer que aqui vai ser a nossa tela. Então, através do desenho com linhas, eu vou tentar representar aqui essa perspectiva chamada aérea, atmosférica ou até chamada de climática. Ok. Então, eu vou dizer que aqui nós temos, em primeiro plano, algumas montanhas, em segundo, outras montanhas, e em terceiro, mais montanhas. Então, nesse primeiro plano, as cores vão ser mais saturadas, mais puras e mais intensas. E eu vou representar aqui através de achuras. Então, eu vou colocar achuras mais próximas umas das outras, para ficar mais escura essa parte. Então, essas montanhas vão ser as montanhas de primeiro plano. As de segundo plano, eu vou representar com achuras mais distantes umas das outras. E a de terceiro, mais distantes ainda. Porque conforme ela se distancia, elas vão se distanciando do olhar do observador, que seria nós aqui. Então, elas vão adquirindo uma coloração mais apagada, uma coloração mais degradada com branco. Então, na mistura aqui, você vai colocar branco. E essas de primeiro plano, então, como já disse, elas são cores mais puras, né? Mais intensas. Então, aqui a gente não tem a necessidade de usar a perspectiva linear, porque é uma questão de observação. Você observa só esse efeito atmosférico que causa essa sensação de distanciamento, de profundidade. E essa ilusão, então, na pintura é conseguida através da aplicação de mais branco e azul nas camadas, ou melhor, nos planos subsequentes. Então, você viu aqui o desenho da representação da perspectiva de um cubo, né? Que foi esse cubo aqui. Eu demonstrei 6 desenhos do cubo em 3 posições diferentes em relação à linha do horizonte. A primeira posição do cubo era exatamente na direção da linha do horizonte, depois abaixo, finalmente acima. Sendo que nos 3 primeiros eu utilizei apenas um ponto de fuga e nos 3 últimos com 2 pontos de fuga. Espero que tenha gostado desse vídeo e que ele tenha ajudado você a entender algumas questões sobre a perspectiva. Então, muito obrigada por ter assistido e nos vemos no próximo vídeo.